O vento soprava do mar com um assobio contínuo, empurrando névoa salgada contra as falésias e deixando um brilho úmido sobre as pedras. No alto do penhasco, a mansão Greyhaven parecia observar a costa como um farol sem luz. Hercule Poirot chegou ao cair da tarde de casaco fechado, bigode impecável e passos curtos, precisos, como quem mede o terreno antes de avançar. Não viera a turismo. Um bilhete curto com caligrafia firme e discreta pedira sua presença antes que algo irreparável aconteça. Assinava Augusta Vale, proprietária da casa e viúva de um industrial do aço. Não havia detalhes no texto. Havia urgência. Um criado abriu o portão de ferro e logo Poirot seguiu por um corredor de retratos austeros até o salão principal. O ambiente exalava disciplina, relógios pontuais, móveis alinhados, prata reluzente. Sobre uma mesa baixa repousava um caderno de capa de couro, perfeito demais, recém-lustrado. A senhora Augusta entrou sem ruído, acompanhada por um homem pálido, mãos inquietas, olhar que evitava contato direto. "Meu marido, Adrian Vale", disse ela, e o silêncio que se seguiu pareceu um comentário por si só. O aperto de mão dele foi breve, quase ansioso. Um toque nos punhos, outro no porta-charutos, outro no canto do aparador. Dedos que jamais descansavam. Poirot percebeu os pequenos movimentos com aquele interesse contido de quem coleciona migalhas significativas. Não comentou, limitou-se a inclinar a cabeça e aguardar. Apresentaram-lhe também Clara Merton, enteada de Augusta, alta, postura ereta, fala que misturava cortesia e gelo. Olhou o detetive com uma espécie de curiosidade ofensiva. "O senhor veio resolver um capricho de última hora?" Perguntou sorrindo de lado. "Mademoiselle", respondeu Poirot com doçura. "Eu venho quando me chamam e deixo o capricho para quem não aprecia a ordem." A noite se instalou depressa. A chuva começou em gotas espaçadas e, em minutos, batia nos vidros com obstinação. O jantar juntou 4 pessoas à mesa comprida. Augusta à cabeceira, Adrian, 2 cadeiras à direita, Clara, oposta, e Poirot com o mar ao fundo, invisível, porém presente em cada estalo de vento. Conversou-se sobre obras na ala leste, doações recentes à paróquia, um leilão de antiguidades. Nada fora do comum. Não fosse o esforço consciente para parecer comum. As pausas denunciavam mais que as frases. Na sobremesa, Augusta puxou o assunto que interessava. "Recebi cartas anônimas nas últimas semanas", disse, tirando do bolso do vestido 2 envelopes dobrados. Poucas linhas, escritas com uma tinta que havia sangrado no papel. "Cuidado com o presente que acaricia as mãos." "O senhor entende por que pedi sua presença?" Poirot assentiu, tomou os envelopes com luvas e analisou o papel à luz. Observou o recorte uniforme das bordas, a pressão irregular do traço, o perfume residual que não era de lavanda, nem de papelaria. "Uma pessoa prática, mas nervosa", comentou. Escreveu depressa, depois voltou e corrigiu 2 letras. "Veja a sombra do traço." Antes que continuassem, abriu-se a porta lateral. Entrou Lydia Cross, recém-contratada como acompanhante de Augusta, depois de anos em clínicas suíças. Era uma mulher de 40 e poucos, olhar limpo, gestos treinados. Cumprimentou todos com serenidade, trouxe um frasco de remédio, perguntou se a senhora precisava de descanso. "Ainda não, Lídia", respondeu Augusta, e a acompanhante retirou-se com a mesma precisão com que surgira. Após o café, Augusta mostrou a Poirot o gabinete particular. Ali, o ambiente trocava a ostentação pela ordem. Arquivos indexados, correspondência recente,
inventário de doações, talões datados. Sobre a escrivaninha, o caderno de capa de couro reapareceu, agora mais evidente. Um presente para Adrian, explicou Augusta, tocando a lombada com certa satisfação. Ele vive com bilhetes soltos nos bolsos. Achei que um diário novo o disciplinaria. Poirot não tocou o objeto. Aproximou-se apenas o suficiente para notar um brilho uniforme, recém-aplicado, sem marcas de manuseio. Havia, porém, um detalhe: um papel de embrulho dobrado, com padrão azul escuro e filetes dourados, discreto, elegante, masculino. Ao lado, um bilhete começado. Para Adrian, para novos começos. A frase fora interrompida. Madame, disse Poirot, quando decidiu oferecer este presente? Hoje à tarde. Queria entregá-lo após o jantar, mas me distraí com a conversa. E quem o preparou? Eu mesma. Comprei a capa ontem na cidade. Fiz polimento com um produto novo. O vendedor garantiu que manteria o couro impecável por anos. Onde está o frasco? Ela apontou para a gaveta. O detetive não a abriu. Apenas fixou a posição e guardou a informação. Um trovão estourou tão perto que o lustre vibrou. Clara apareceu à porta, fingindo descuido. Mamãe, o telégrafo chegou. O reverendo Bramwell confirmou que passará amanhã para agradecer a doação à paróquia. A enteada lançou um olhar de meia-lua para o diário e, por um segundo, a máscara ruiu. Não era interesse por cadernos, era por quem os tocaria. Poirot a cumprimentou com gentileza e ela recuou, recomposta. No corredor, o detetive cruzou com o médico local, Dr. Fenwick, que viera verificar a pressão de Augusta por precaução. Homem direto, falas curtas, cheiro de éter. Tudo estável por enquanto, informou, recolhendo seu estojo. Mas recomendei repouso. O médico saiu pela porta de serviço pouco depois, deixando no ar o rastro limpo de hospital. Minutos mais tarde, um policial do vilarejo, sargento Rowan, trouxe novidades sobre arrombamentos recentes em casas de veraneio. Nada que nos preocupe aqui, garantiu Adrian, batendo com os dedos no batente, como se assim blindasse o lar. A chuva engrossou. A casa recolheu-se como um organismo antigo, habituado a intempéries. Augusta subiu com Lídia. Clara sumiu na biblioteca. Adrian ficou vagando entre escritório e sala de jogos, sempre com um papel na mão, sempre com um objeto a endireitar. Poirot pediu licença para circular sozinho. Passou pela galeria e interrompeu o passo diante de uma vitrine com artefatos náuticos. Observou uma bússola antiga, o vidro minúsculo com leve arranhão, o fecho gasto. Olhou o reflexo do próprio bigode no metal. Sorriu de leve, sem alegria. Havia ali um padrão. Coisas cuidadas demais, arranjadas demais, polidas demais. Ao voltar ao salão, um odor quase imperceptível cortou o ar. Doce e amargo ao mesmo tempo, lembrando amêndoas, mas sem a alegria do marzipan. Não vinha da cozinha. Estava mais alto, suspenso, como se tivesse subido da madeira aquecida pelas luminárias. Poirot parou junto ao diário. O brilho parecia ainda mais lustroso. Não tocou. Inspirou de forma mínima, calculada, como quem confere um palpite. Depois abriu uma janela para que o vento, ao menos, fosse um aliado silencioso. Mais tarde, reuniu-se novamente com Augusta, agora sentada junto à lareira. A senhora falava baixo, como se temesse que as paredes escutassem. Recebi estas cartas depois de decidir revisar meu testamento, confessou. Conversei com os advogados. Pretendo reorganizar alguns legados. Fiz doações à igreja, quis endireitar assuntos antigos e, de repente, começaram as advertências. Poirot ergueu as sobrancelhas.
Assuntos antigos têm o hábito de caminhar com pés novos, disse. Quando mudamos papéis, mudamos destinos. A meia-noite passou. A tempestade perdeu força. A mansão respirou fundo e adormeceu. O detetive, porém, não. Escreveu um bilhete ao sargento Rowan, solicitando para amanhã um químico do distrito. Anotou 3 nomes: Adrian, hábito de tocar tudo; Clara, hostilidade velada; Lídia, passado clínico. Acrescentou 2 objetos: frasco de polidor e diário. Tracejou por fim uma pergunta simples: quem se beneficiaria se certas mãos parassem de se mover? Quando por fim fechou os olhos, as primeiras luzes do amanhecer arranhavam as cortinas. Do lado de fora, o mar mantinha seu compasso eterno. Dentro, cada detalhe aguardava sua vez de falar. Um papel interrompido, um presente impaciente, um odor que não pertencia àquela casa. Poirot sabia que, em breve, a rotina de Greyhaven seria violentada por um acontecimento que todos chamariam de acidente. E também sabia que acidentes, quando visitam mansões que gostam de polir tudo até brilhar, quase nunca chegam sozinhos. A manhã seguinte trouxe à mansão Greyhaven um silêncio pesado. O sol tentava atravessar nuvens cinzentas, mas o ambiente interno permanecia carregado. As notícias corriam. Augusta Vale havia sido encontrada caída junto às pedras da enseada, o corpo arrastado pela maré. Para todos, parecia um acidente trágico durante a habitual caminhada noturna. Para Poirot, não. Ele examinou o local com olhos atentos. O diário de couro, aquele mesmo visto na noite anterior, jazia a poucos metros, encharcado, páginas rasgadas, letras borradas. O cheiro de amêndoas, ainda presente, confirmava o palpite da véspera. O sargento Rowan limitou-se a comentar que as falésias eram traiçoeiras. O médico, Dr. Fenwick, declarou causa provável de afogamento. Mas Poirot não se convenceu. Ali não havia descuido. Havia intenção. De volta à mansão, o detetive reuniu Adrian, Clara e Lídia. A primeira reação foi de choque, mas o impacto não ocultou tensões antigas. Clara cruzou os braços firme. Minha madrasta era cautelosa demais para se arriscar na beira das rochas. Não acredito em acidente. Adrian, pálido, retrucou com voz fraca. E o que sugere, então? Que alguém a empurrou. Isso é absurdo. Lídia, a acompanhante, mantinha-se neutra, mas suas mãos tremiam discretamente. Poirot observava em silêncio. A tensão revelava algo além de luto. Revelava divisão. Foi nesse ponto que a noção de justiça versus vingança começou a se desenhar. Augusta, em vida, revisara testamento, alterara doações e parecia buscar reparar culpas antigas. Seu gesto de justiça era claro, queria redistribuir, corrigir, equilibrar. Já Lídia, em seu passado, carregava cicatrizes que não apareciam no rosto, mas na memória. Trabalhara em clínicas suíças, onde conhecera a primeira esposa de Adrian, Margaret. A morte dessa mulher, também por afogamento, deixara marcas. Para Lídia, aquilo jamais fora acidente. Era uma injustiça sem reparo. Se Augusta representava a busca por equilíbrio, Lídia era o lado sombrio, guiado pelo desejo de revanche. Seu silêncio pesado durante os interrogatórios denunciava mais que prudência. Poirot percebeu o contraste. A viúva procurava aplacar fantasmas. A acompanhante desejava ressuscitá-los para punir quem julgava culpado. No salão, Clara confrontou o padrasto. Sempre lhe interessou mais o dinheiro que as pessoas. Quando Margaret morreu, não esperei luto. Apenas vi pressa em assinar papéis. Adrian reagiu exaltado. Não ouse falar assim de assuntos que não compreende.
Sofri como qualquer marido. Poirot, atento, não interrompeu. Essa troca servia como espelho. De um lado, acusações de negligência. De outro, defesa desesperada. Mas no centro, permanecia a ideia de que as mortes orbitavam uma questão maior. Se alguém escapara impune antes, talvez agora fosse hora de acertar contas. Lydia foi chamada por Poirot para uma conversa reservada. Ele falou com doçura calculada. Mademoiselle, o passado é uma sombra longa. Por vezes buscamos luz em gestos errados. A senhora Augusta talvez tenha se tornado vítima de algo que não lhe pertencia. Lydia desviou o olhar. Eu apenas servi esta casa. Fiz o que me pediram. Poirot inclinou a cabeça. Mas o coração não obedece tão facilmente. Quando se perde alguém estimado, a ideia de justiça transforma-se em chama perigosa. E quando não se distingue vingança de justiça, é sempre a inocência que paga. Na sequência, o detetive colheu testemunhos na vila. O reverendo Bramwell, beneficiado pelas recentes doações de Augusta, mencionou que ela falava em corrigir erros e pedir perdão. Para a comunidade, sua generosidade parecia justiça tardia. Mas uma funcionária da hospedaria local contou algo diferente. Lydia fora vista trocando cartas vindas da Suíça, endereçadas a seu nome de solteira. Isso conectava seu presente ao passado de Margaret, a esposa afogada anos antes. O fio ficava mais nítido. Lydia acreditava que Adrian escapara ileso de uma culpa e, em sua mente, apenas a dor equilibraria a balança. De volta a Greyhaven, Poirot expôs sua hipótese diante de todos. Temos aqui duas forças em choque. Madame Augusta queria reparar, ajustar, talvez limpar a consciência. Isso é justiça, ainda que tardia. Mas outra mão agiu, movida não pelo equilíbrio, mas pela sede de vingança. O diário envenenado não era destinado a Augusta. Era para Adrian. O choque percorreu a sala. Adrian empalideceu, Clara arregalou os olhos, Lydia deixou escapar um suspiro, como quem solta um segredo antes contido. Poirot explicou. O veneno estava impregnado na capa, polido com esmero. Era um presente masculino, embrulhado em papel azul e dourado, com uma dedicatória começada. Tudo apontava para Adrian. Mas Augusta, em seu zelo, tomou o diário, decidiu terminá-lo e levou-o consigo. O que era vingança contra um homem transformou-se na morte injusta de uma mulher. Nesse instante, a contradição ficou clara. Quem buscava justiça, Augusta, acabou vítima da vingança de outra. Lydia, dominada pela memória de Margaret, quis punir Adrian, mas a mão do destino desviou a trajetória. A linha entre os dois conceitos desmanchou-se diante de todos. O sargento Rowan, ainda presente, perguntou: então não foi acidente? Poirot respondeu sem hesitar. Foi homicídio, mas um homicídio distorcido. A intenção era punir o suposto culpado, mas a execução atingiu o inocente. Eis o drama. Ao confundir justiça com vingança, a senhorita Lydia perpetrou o mesmo mal que dizia combater. O efeito das palavras caiu como pedra. Adrian, atônito, encarava o vazio. Clara, apesar da hostilidade contra o padrasto, não escondeu a surpresa de ver Augusta morrer por engano. Lydia, em lágrimas silenciosas, deixou o salão sob escolta. O contraste não poderia ser mais claro. Justiça é medida, vingança, descontrole. A primeira tenta restaurar equilíbrio, a segunda destrói indiscriminadamente. Naquele momento, Poirot resumiu para Hastings, que observava ao fundo. Mon ami, a justiça não precisa de pressa. Ela se apoia em fatos, em provas, em equilíbrio. Mas a vingança
Ah, essa caminha cega, e quando a deixamos guiar, ela erra o alvo, sempre. Assim, a segunda parte do caso se fechava sobre esse dilema. Augusta, símbolo de reparação, pagou o preço pela sede de revanche de outra. E a mansão, que na véspera parecia ordenada, revelava-se agora cenário de um embate moral em que nenhum lado venceu, apenas a tragédia prevaleceu. A mansão Greyhaven amanheceu envolta em murmúrios. O funeral de Augusta ainda pairava na memória dos criados e os corredores ecoavam passos contidos. Mas a verdadeira tensão começava agora. O advogado da família, Sr. Markham, chegara para a leitura oficial do testamento. Um cômodo inteiro fora preparado, cortinas cerradas, mesa de madeira escura, pilhas de documentos lacrados com cera. Todos os presentes pareciam esperar mais do que palavras jurídicas. Aguardavam revelações capazes de alterar destinos. Adrian Vale, o viúvo de mãos inquietas, sentou-se à frente, o rosto pálido, os dedos batucando no braço da cadeira. Clara Merton, a enteada, manteve-se rígida, sem um gesto que denunciasse emoção, apenas o olhar frio e fixo. Lydia Cross, a acompanhante, observava em silêncio, postura impecável, mas os olhos denunciando algo entre apreensão e expectativa. O detetive Poirot, ao fundo, assistia sem interromper, atento a cada respiração. O advogado iniciou a leitura, e as primeiras frases soaram como um golpe seco. Augusta havia feito mudanças recentes, deixando a maior parte de seus bens a Adrian. Clara, antes herdeira natural de uma fortuna, receberia apenas uma parte modesta, enquanto doações substanciais seriam encaminhadas à igreja local e a instituições de caridade. A cada cláusula lida, a rigidez de Clara se transformava em um sorriso irônico. Quando o texto chegou ao fim, ela finalmente quebrou o silêncio. Sempre soube que ela acabaria cedendo ao encanto dele. Não me surpreende. Adrian tentou responder, mas sua voz saiu trêmula. Eu nunca pedi nada. Foi escolha dela, Clara. Os olhos da enteada brilharam com desprezo. Escolha! Não me faça rir. Ela sempre acreditou em aparências, e você soube muito bem como cultivar a imagem de marido atencioso. Poirot interveio antes que a troca se tornasse mais violenta. Sua voz calma ressoou pelo salão. É curioso observar, mes amis. Onde há herança, sempre surgem sombras. Quem perde, acusa. Quem ganha, se defende. Clara levantou-se abruptamente, as saias arrastando pelo piso. Eu não preciso de sua análise, monsieur. Basta olhar os fatos. Minha madrasta morre em circunstâncias estranhas e meu padrasto herda quase tudo. Não é preciso ser detetive para entender. Adrian escondeu o rosto entre as mãos como se quisesse desaparecer. Os dedos, porém, não paravam de se mover. Poirot observava em silêncio cada gesto nervoso, cada respiração curta. O homem parecia menos um conspirador e mais um prisioneiro de um fardo inesperado. Mas, aos olhos de todos, a coincidência era terrível. Ele já havia herdado uma fortuna após a morte da primeira esposa, Margaret, também afogada. Agora, a história se repetia. Enquanto isso, Lydia permanecia imóvel, mas os olhos a denunciavam. Para ela, a leitura não tinha sido surpresa. Não buscava dinheiro. Sua ambição era outra. O passado a ligava a Margaret, a primeira mulher de Adrian. Tinha sido sua enfermeira na Suíça, tinha visto o medo nos olhos dela e jamais acreditara na versão oficial de acidente. Desde então, nutria a convicção de que Adrian escapara impune. E agora, ao testemunhar a herança cair novamente em suas mãos, a chama de vingança se confundia com o desejo íntimo de justiça.
O advogado recolheu os papéis e o ambiente se dispersou em tensão. Clara saiu sem olhar para trás. Adrian permaneceu sentado, imóvel, como se não soubesse o que fazer com a riqueza que acabara de herdar. Lídia recolheu discretamente um dos envelopes lacrados que sobrara sobre a mesa, mas Poirot notou o gesto, arquivando-o mentalmente. Mais tarde, no jardim, o detetive encontrou Clara. Ela caminhava entre as roseiras, cortando flores com brutalidade desnecessária. — A senhora parece zangada, comentou Poirot. — Zangada? Ela riu, amarga. Perdi a herança para um homem que mal conheço. Ele já tinha feito isso antes. Margaret morreu, e ele herdou. Agora Augusta segue o mesmo caminho. Eu não preciso provar nada. Poirot inclinou a cabeça, estudando o rosto dela. Mas diga-me, mademoiselle, teria coragem de transformar esse rancor em ação? Clara o encarou, séria. Não. Não sou assassina. Mas se a justiça não vier pelos tribunais, virá pelas memórias. Um dia, todos saberão quem ele é. O tom frio convenceu Poirot de que Clara era sincera. O ódio estava presente, sim, mas não a decisão de agir. A ambição dela se restringia à perda de bens, não ao desejo de sangue. Naquela noite, Adrian se isolou na biblioteca, cercado de papéis e documentos. A cada minuto, repetia o mesmo ritual. Endireitava objetos, virava páginas sem ler, mexia nas correntes do relógio. Era como se não suportasse a fortuna recém-adquirida. Poirot, observando de longe, murmurou: Eis um homem esmagado por seu próprio ganho. A riqueza, em vez de libertar, aprisiona. Enquanto isso, Lídia observava da escada. Seu olhar não se fixava no dinheiro, mas no homem. Via nele o fantasma da morte de Margaret, a injustiça nunca reparada. Sua ambição não era acumular, era punir. E nesse contraste, Poirot percebeu a chave do enigma. Herança e ambição podiam assumir muitas formas, do ouro até o desejo de vingança. O dia terminou com o reverendo Bramwell chegando à mansão. Cumprimentou a todos e agradeceu pela generosa doação de Augusta à paróquia. Falava em obras de caridade, mas Poirot notou o brilho nos olhos dele. Não era apenas devoção, era satisfação por receber tanto dinheiro. Até mesmo os que pregavam humildade podiam ser seduzidos pela promessa de recursos. Quando a noite caiu, Poirot reuniu Hastings em particular e resumiu: Veja, mon ami, a herança é o palco onde cada personagem revela sua ambição. Clara perdeu e destila rancor. Adrian ganhou e se tornou suspeito. Lídia nada recebeu, mas carrega em si a mais perigosa das riquezas, a convicção de que pode corrigir o passado. Eis a trama. Não se trata apenas de dinheiro, mas de como cada um transforma o que deseja em arma contra o outro. Naquele instante, o caso ganhava uma nova dimensão. Não bastava descobrir quem tinha lucrado com a morte de Augusta. Era preciso entender que, em Greyhaven, ambição não era apenas material. Era também moral, emocional e, sobretudo, mortal. Os corredores de Greyhaven guardavam mais do que tapeçarias antigas e móveis polidos, escondiam lembranças que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Após a leitura do testamento, Poirot sabia que a próxima peça do enigma não estava nos cofres ou nas cifras, mas em algo enterrado na memória dos que ainda viviam na casa. Era hora de cavar fundo nos segredos do passado. Na manhã seguinte, Poirot pediu ao sargento Rowan que o acompanhasse até o vilarejo. Começaram pela pequena agência dos Correios, onde o Sr. Wickham, um homem falante e curioso, lembrava-se de cada carta recebida.
Ao ouvir o nome de Augusta, ele logo abriu um sorriso satisfeito por poder compartilhar algo. Estranho caso, Sr. Poirot. Ela vinha quase todos os dias buscar correspondência. Ultimamente, chegavam cartas da Suíça, de um sanatório, se não me engano. Também algumas de advogados em Londres. E, mais curioso ainda, ela pediu que eu ficasse atento a qualquer envelope em nome de Margaret Vale. O coração de Poirot acelerou. Margaret era a primeira esposa de Adrian, morta anos antes em circunstâncias semelhantes. Um afogamento. O passado se erguia como sombra sobre o presente. De volta à mansão, Poirot encontrou Clara na biblioteca. Ela folheava jornais antigos, como se buscasse algo que a confirmasse. Quando percebeu o detetive, ergueu o queixo. Imagino que já saiba. Minha madrasta recebeu cartas sobre Margaret. Nunca conseguiu superar o que aconteceu. Fechou o jornal com força. Todos sabem que aquela morte foi estranha, mas ninguém teve coragem de acusá-lo. Está insinuando que Adrian foi responsável? Perguntou Poirot com calma. Clara o encarou firme. Não insinuo, afirmo. Margaret tinha pavor de altura. Jamais teria se arriscado sozinha em uma varanda estreita. O silêncio que se seguiu foi pesado. Poirot não confirmou nem negou, mas percebeu a intensidade da convicção de Clara. Para ela, o passado era prova suficiente. Mais tarde, o detetive pediu para conversar com Lydia. Encontrou-a no quarto de Augusta, arrumando roupas para serem guardadas. A atmosfera era densa, o ar carregado de perfume antigo. Poirot, sem rodeios, perguntou: Mademoiselle, a senhora conheceu Margaret Vale, não é verdade? As mãos de Lydia pararam no ar, segurando um lenço. A expressão dela se fechou e por um momento pareceu que iria negar. Mas não havia como escapar da precisão do belga. Sim, respondeu com voz baixa. Fui enfermeira dela na Suíça. Estava com ela até o fim. Poirot se aproximou devagar. E acredita que sua morte não foi acidente? Lydia apertou o lenço contra o peito. Os olhos marejaram, mas o tom foi firme. Margaret era boa, generosa, confiava cegamente em Adrian e morreu. Nunca aceitei a versão oficial. Nunca aceitei que ele herdasse tudo em tão pouco tempo. Poirot observava atentamente. Aquela confissão era mais do que ressentimento profissional. Era pessoal, carregada de dor. A enfermeira não apenas cuidara de Margaret, parecia ter nutrido um afeto profundo por ela. E foi esse passado que a trouxe até Greyhaven, concluiu Poirot. Lydia não respondeu. Guardou o lenço em silêncio e saiu do quarto com passos apressados, como quem teme ter revelado demais. Na mesma noite, o reverendo Bramwell chegou para uma visita breve. Sentou-se com Poirot junto à lareira e, em voz baixa, deixou escapar. Lady Augusta falava muito em acertos. Queria limpar o nome da família. Dizia que descobrira algo sobre a primeira esposa de Adrian. Parecia assustada. Poirot cruzou as mãos e ficou em silêncio por longos segundos. Cada testemunho reforçava a mesma linha. A morte de Margaret não era apenas uma tragédia distante, mas um fio invisível que puxava a tragédia atual. No dia seguinte, Poirot e Hastings foram até o consultório do Dr. Fenwick. O médico, homem direto e sem rodeios, confirmou. Lady Augusta veio me procurar semanas atrás. Disse que sofria crises de ansiedade. Estava atormentada com revelações sobre o marido e a antiga esposa dele. Pediu conselhos, mas não havia remédio para esse tipo de tormento. De volta à mansão, Poirot reuniu todos no salão. Com voz firme, iniciou.
Os fatos mostram que esta casa foi construída sobre dois alicerces: silêncio e conveniência. Mas os segredos não permanecem enterrados para sempre. A morte de Lady Augusta só pode ser compreendida quando se entende a de Margaret. Adrian, até então calado, levantou-se, indignado. Não vou permitir que fiquem desenterrando histórias antigas. Margaret morreu em um acidente e nada mudará isso. Poirot o fitou com calma. Talvez o senhor acredite nisso, monsieur, mas outros não. E esses outros transformaram suas suspeitas em atos. O ambiente se encheu de tensão. Clara olhava para o padrasto com desprezo. Lídia baixava os olhos, mas os punhos cerrados atraíam. O passado, finalmente, estava sentado à mesa, como mais um convidado indesejado. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Poirot organizou mentalmente as peças. Duas mulheres, duas mortes semelhantes. Um homem no centro das coincidências. Uma enfermeira que amava e guardava rancor. Uma enteada excluída e furiosa. Um testamento alterado que reacendia as suspeitas. Escreveu em seu caderno: segredos do passado alimentam o presente. O que parecia coincidência é o fio condutor do crime. A verdade começava a tomar forma. Augusta havia se tornado vítima não apenas de um veneno, mas daquilo que toda a família tentara ignorar por anos: a lembrança amarga de Margaret Vale. A tempestade da noite anterior dera lugar a um céu pesado, de um cinza uniforme, como se a própria natureza compartilhasse do luto e da desconfiança que pairavam sobre Greyhaven. Poirot caminhava pelo salão principal, com passos curtos e compassados, observando os retratos dos ancestrais pendurados nas paredes. Rostos sérios, olhares rígidos, todos transmitiam a mesma mensagem. Manter a aparência era mais importante do que revelar a verdade. Era esse o clima que dominava a casa. O assassinato se escondia atrás de máscaras cuidadosamente construídas. Cada membro da família, cada hóspede, parecia empenhado em sustentar uma imagem de respeito, mesmo que por trás dela houvesse rancor, medo ou segredos. Para Poirot, era claro: se quisesse chegar à verdade, teria de atravessar essas fachadas. Naquele fim de manhã, Adrian recebeu o detetive no escritório. Estava impecavelmente vestido, paletó alinhado, mas as mãos inquietas denunciavam a instabilidade que ele tentava esconder. Monsieur Poirot, não posso continuar sendo tratado como criminoso. Falam de coincidências, de heranças, mas tudo isso não passa de azar terrível. Perdi 2 esposas. Isso não me faz culpado. Poirot o escutou em silêncio, apenas observando cada gesto. Então respondeu com suavidade: a dificuldade, monsieur, é que as aparências não falam apenas do que queremos mostrar. Elas também revelam o que tentamos ocultar. Adrian franziu o senho, incomodado. O senhor acha que enceno? Acredito sim que o senhor luta para convencer a todos, inclusive a si mesmo, de que nada tem a esconder. Mas o excesso de zelo, o arrumar constante de papéis e objetos, é uma cortina. E toda cortina, cedo ou tarde, deixa entrever a sombra por trás. A conversa terminou sem explosões, mas o silêncio de Adrian ao sair revelou mais do que suas palavras. Enquanto isso, Clara transitava pela mansão como se fosse a herdeira legítima da moralidade. Nas conversas com empregados e visitantes, criticava discretamente a madrasta falecida, insinuando que Augusta havia tentado comprar absolvição com doações à igreja. Dizia que a generosidade recente não era virtude, mas fachada. Poirot a encontrou no jardim de inverno,
ajustando flores em vasos de cristal. Mademoiselle, disse ele, parece saber muito sobre o que motivava sua madrasta. Clara ergueu o queixo com altivez. Conhecia Augusta bem, sempre preocupada em parecer correta, em mostrar-se exemplar. Mas, no fundo, tinha medo. Queria pagar por algo que a atormentava. E a senhora, mademoiselle? Poirot inclinou a cabeça. Também não vive de aparências? Não tenta mostrar força enquanto guarda ressentimento? Clara o encarou, surpresa. Por um instante, a máscara de frieza vacilou, mas logo voltou ao lugar. Todos têm direito de esconder fragilidades. Eu apenas não finjo virtudes. Poirot sorriu de leve. Talvez, mas o perigo é quando a fachada se torna tão rígida que já não sabemos distinguir quem somos do que mostramos. A cada conversa, o detetive percebia como Greyhaven estava impregnada desse jogo de máscaras. O reverendo Bramwell também não escapava. Recebia as doações de Augusta com gratidão pública, mas, em particular, deixava escapar ansiedade excessiva sobre os recursos que chegariam à paróquia. Falava em obras de caridade, mas seus olhos brilhavam como os de alguém que acabava de conquistar poder. E havia Lídia. Ela, talvez, fosse a que melhor encarnava o conflito entre moralidade e aparência. Perante todos, mantinha-se como enfermeira dedicada, postura impecável, devoção silenciosa. Mas Poirot já havia visto a rachadura, o amor guardado por Margaret, o rancor contra Adrian, a culpa pela morte de Augusta. A aparência de profissionalismo escondia um vulcão prestes a explodir. Foi nesse ponto que Poirot decidiu provocar. Convidou todos para o salão principal ao cair da tarde. Com a lareira acesa e as cortinas fechadas, o ambiente se tornou uma espécie de tribunal improvisado. Mesdames et messieurs, começou ele, nesta casa fala-se muito em reputação, em honra, em correção. Mas é preciso compreender, a moralidade verdadeira não se mede pelas aparências que mostramos ao mundo. O que matou Lady Augusta foi justamente esse conflito entre fachada e essência. Clara ergueu as sobrancelhas. Quer dizer que ela morreu porque queria parecer virtuosa? Poirot assentiu levemente. De certo modo, ela buscava corrigir o passado, limpar culpas e, para isso, encenava atos de bondade. Mas, ao mesmo tempo, não percebeu que alguém usava outra máscara, a de lealdade, para esconder um plano de vingança. O silêncio se instalou. Lídia manteve-se rígida, mas os olhos não sustentaram a neutralidade. Adrian apertava a corrente do relógio como se fosse um amuleto. Poirot prosseguiu. Em Greyhaven, cada gesto foi calculado para manter aparências. Um marido inquieto que tenta parecer forte, uma enteada que veste frieza para ocultar dor, um reverendo que fala de fé enquanto sonha com recursos, uma acompanhante que exibe dedicação, mas guarda cicatrizes. É nesse teatro que o crime encontrou terreno fértil. De repente, um trovão distante fez tremer as janelas, como se a natureza sublinhasse as palavras. Poirot concluiu a reunião sem acusações diretas. Queria apenas plantar a dúvida. Até que ponto cada um ali era quem realmente dizia ser? Quando a sala se esvaziou, Hastings aproximou-se do amigo e perguntou: Poirot, por que insistir tanto nessas máscaras? Não seria mais simples acusar logo quem envenenou o diário? O detetive ajeitou o bigode com calma. Mon ami, os fatos são como espelhos. Se não retiramos a poeira da aparência, vemos apenas reflexos distorcidos.
Para chegar ao coração do crime, é preciso expor as máscaras e mostrar a verdade por trás delas. Naquela noite, sozinho, Poirot fez anotações meticulosas. Em cada linha, um personagem e a contradição entre sua imagem e suas ações. Concluiu: aqui a moralidade é encenada, não vivida. Foi nesse palco de aparências que a morte encontrou espaço para se apresentar. E assim, Greyhaven mergulhava mais fundo no labirinto de disfarces. A cada revelação, ficava claro que o crime não era apenas resultado de veneno ou de quedas nas falésias. Era, sobretudo, fruto de uma casa que havia transformado a moral em espetáculo e as aparências em regra. A cada dia que passava, Greyhaven parecia mais frágil. Não era apenas a mansão em si, erguida sobre as falésias e castigada pelos ventos. Eram as pessoas dentro dela, expostas, quebradas por tensões que já não conseguiam ocultar. Poirot percebia claramente. O crime havia escancarado não apenas segredos, mas a vulnerabilidade de cada um. Na manhã seguinte à reunião no salão, Adrian foi encontrado na biblioteca, cercado de papéis espalhados. Não lia nenhum deles. Apenas passava as mãos nervosas sobre as folhas, como se buscasse controle em meio ao caos. Quando percebeu Poirot à porta, ergueu os olhos marejados. — Monsieur, não tenho forças para suportar mais suspeitas. Todos me olham como se fosse culpado. Eu não matei Augusta, mas começo a acreditar que minha presença basta para atrair tragédias. Poirot se aproximou devagar. O senhor, monsieur, não é o único a carregar fardos. Todos aqui são prisioneiros da própria fragilidade. O erro é pensar que só os fortes cometem crimes. Muitas vezes, é a fraqueza que conduz ao abismo. Adrian não respondeu. Apenas apoiou o rosto nas mãos, um homem destruído pela culpa, não pelo que fizera, mas pelo que os outros acreditavam que ele poderia ter feito. No corredor, Clara observava a cena. A máscara de frieza começava a rachar. Ao ver o padrasto naquele estado, um lampejo de compaixão atravessou seus olhos. Aproximou-se de Poirot mais tarde e disse em voz baixa: Eu o desprezo, mas... Nunca imaginei vê-lo assim. Sempre o achei calculista, mas agora parece apenas... quebrado. Poirot assentiu. A fragilidade humana, mademoiselle, é um espelho. Quando o vemos quebrado no outro, lembramo-nos das nossas próprias rachaduras. Na mesma tarde, Lídia foi chamada pelo detetive para uma conversa particular. Estava pálida, os olhos cansados, como quem não dormia havia noites. Sentou-se diante dele e, por alguns segundos, não conseguiu sustentar o olhar. Poirot, com voz calma, conduziu. Mademoiselle, a senhora quis vingar Margaret, mas em sua dor esqueceu-se de algo essencial, a fragilidade humana. Quando tentamos impor justiça com as próprias mãos, ignoramos que podemos atingir inocentes. As lágrimas finalmente escaparam. Lídia não resistiu mais. Eu só queria que ele sofresse como Margaret sofreu. A voz dela saiu entrecortada. Mas foi Augusta quem pagou. Eu a admirava, e mesmo assim a matei sem querer. Poirot se inclinou para a frente, os olhos fixos nela. O coração humano é mais frágil que qualquer veneno. Ele nos leva a acreditar que estamos fazendo justiça, quando na verdade estamos apenas espalhando dor. Lídia cobriu o rosto com as mãos. Naquele instante, não havia mais a enfermeira firme, a mulher controlada. Restava apenas alguém despedaçada por dentro. O reverendo Bramwell também não escapava dessa fragilidade. Quando Poirot o visitou na sacristia, encontrou-o ajoelhado, murmurando orações. Mas sua voz tremia tanto que as palavras pareciam se perder no vazio. — Padre,
disse Poirot com respeito. Vejo que suas mãos não param de tremer. A fé deveria trazer paz, mas vejo apenas tormento. O reverendo ergueu os olhos úmidos. Recebi doações generosas de Augusta, mas no fundo temo ter aceitado mais do que devia. Pergunto a mim mesmo se incentivei suas culpas para benefício próprio. Se foi assim, carrego parte da responsabilidade pelo que aconteceu. Poirot respondeu com serenidade. O senhor não envenenou o diário, mas sua fragilidade abriu brechas. Não é apenas quem mata que contribui para a tragédia. Também quem se deixa dominar por fraquezas contribui para o desequilíbrio. De volta à mansão, Poirot reuniu Hastings em particular. Andava de um lado a outro do quarto, as mãos cruzadas atrás das costas. Veja, mon ami, disse ele, o caso não é apenas sobre um diário envenenado, é sobre como cada personagem nesta casa deixou que sua fragilidade guiasse decisões. Adrian, com seus nervos à flor da pele, transmitia culpa sem sequer falar. Clara, com seu ressentimento, quase desejava uma tragédia para confirmar suas suspeitas. Lídia, tomada pela dor do passado, confundiu justiça com vingança. Até o reverendo, que deveria ser guia, deixou-se dominar por sua própria ambição disfarçada. Hastings perguntou: "E a senhora Augusta?" Poirot fez uma pausa antes de responder. Ela também. Quis parecer justa, mas sua pressa em corrigir o passado foi, em parte, encenação para si mesma. Ignorou o risco que corria ao tocar objetos sem cautela. Até ela foi vítima de sua própria fragilidade. Naquela noite, Poirot caminhou até o penhasco, onde as ondas se chocavam contra as pedras. O vento frio batia em seu rosto, mas sua mente estava aquecida pela certeza de que a verdade já estava quase completa. As peças se encaixavam, não apenas como fatos, mas como retratos da condição humana. Ele pensou alto, quase como oração. Somos todos frágeis, e é justamente nessa fragilidade que se esconde o germe do crime. Não se trata apenas de ódio ou ganância. Muitas vezes o crime nasce da dor mal curada, da fraqueza não assumida, do coração que não suporta mais carregar o peso do passado. Quando retornou à casa, encontrou Clara no hall. Ela olhava pela janela, o olhar distante. Sem perceber a presença de Poirot, murmurou: "Tudo nesta casa é fachada. Mas no fundo, somos apenas pessoas cansadas, quebradas por dentro." Poirot não respondeu. Apenas se aproximou, colocou a mão no ombro dela e a conduziu de volta ao interior da mansão. Não era hora de julgamentos ainda, mas sim de preparar o terreno para a verdade. O momento da revelação estava próximo. O diário envenenado já não era apenas uma pista. Era o símbolo da fragilidade humana, um presente pensado para punir, mas que se tornou arma contra quem não deveria ser atingida. O crime em Greyhaven não fora apenas planejado, fora moldado pelas rachaduras da alma de cada um dos envolvidos. A noite caía sobre Greyhaven quando Poirot pediu que todos se reunissem no salão principal. A lareira estava acesa, lançando sombras nas paredes altas, e a tempestade do mar rugia como se quisesse participar da reunião. Adrian, Clara, Lydia, o reverendo Bramwell, o médico Fenwick e o sargento Rowan ocuparam seus lugares, cada um carregando uma mistura de medo e expectativa. Poirot, de pé diante da lareira, ajeitou o bigode com calma e falou com a segurança de quem já havia montado todo o quebra-cabeça. Mesdames et messieurs, chegou o momento de retirar as máscaras que todos aqui usaram. Lady Augusta não morreu por acidente.
foi vítima de um plano concebido para outro destino. O silêncio tomou a sala. Adrian respirava com dificuldade. Clara encarava o padrasto com desprezo. Lídia mantinha o rosto impassível, embora seus olhos já denunciassem inquietação. Poirot prosseguiu. O diário envenenado não foi um presente inofensivo. A capa fora tratada com cianeto, suficiente para matar quem tivesse o hábito de manuseá-lo diariamente. Pergunto, quem nesta casa tem esse hábito compulsivo de tocar papéis, virar páginas, arrumar objetos? Todos se voltaram para Adrian. Ele baixou os olhos, as mãos inquietas, mexendo no relógio de bolso. Exatamente, Monsieur Veil. O diário foi preparado para o senhor. Um presente disfarçado, embrulhado em papel masculino, com uma dedicatória interrompida. Para Adrian, para novos começos. Adrian empalideceu. Clara levou a mão à boca, surpresa. Lídia fechou os olhos por um instante. Mas houve um erro trágico, continuou Poirot. Augusta, zelosa como sempre, tomou para si o diário, achando que era ela quem devia terminá-lo e entregá-lo. Ao carregá-lo naquela noite, absorveu o veneno. Morreu no penhasco, não por acidente, mas pela armadilha destinada ao marido. O reverendo deixou escapar um murmúrio de espanto. O sargento Rowan inclinou-se para a frente, atento a cada palavra. Poirot caminhou até o centro da sala, a voz firme e serena. O autor desse plano é alguém que conheceu o passado, que conviveu com Margaret, a primeira esposa de Adrian. Margaret também morreu em circunstâncias estranhas, caída de uma varanda, e todos chamaram de acidente. Mas houve alguém que nunca acreditou nisso, alguém que carregou essa dor por anos. Os olhos de Poirot pousaram em Lídia. A senhora, mademoiselle. O salão explodiu em murmúrios. Lídia permaneceu imóvel, como se o tempo tivesse parado. Poirot se aproximou dela e falou com suavidade. A senhora foi enfermeira de Margaret na Suíça. Viu seu medo, sua fragilidade, e quando ela morreu, convenceu-se de que Adrian era culpado. Guardou essa convicção como ferida aberta e, quando surgiu a oportunidade, decidiu punir o homem que acreditava assassino. Preparou o diário, disfarçado de presente, para que ele absorvesse o veneno lentamente. Mas o destino jogou contra a senhora. Augusta, e não Adrian, levou o livro consigo. As lágrimas brotaram nos olhos de Lídia. A máscara de profissional dedicada se despedaçou. Ela tentou falar, mas a voz saiu entrecortada. Eu só queria que ele sofresse como Margaret sofreu. Nunca quis machucar Augusta. Poirot inclinou a cabeça, triste. A dor cega, mademoiselle. O desejo de vingança transformou justiça em tragédia. O sargento Rowan levantou-se. Senhora Lydia Cross, está presa pelo assassinato de Augusta Vale. Ninguém se opôs. Lídia não resistiu. Enquanto o sargento lia os direitos dela, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ao passar diante de Adrian, ela sussurrou. Você destrói tudo o que toca. Adrian recuou como se tivesse recebido um golpe. Depois que Lídia foi levada, restou apenas o peso da revelação. Clara rompeu o silêncio. Então foi ela. E mesmo assim, eu ainda acredito que você, Adrian, tem culpa. Talvez não a de envenenar, mas de arruinar vidas com sua presença. Adrian não respondeu. Sentou-se, exausto, a cabeça baixa, os dedos ainda inquietos. Poirot voltou-se para todos. O caso de Greyhaven não foi apenas sobre herança, nem apenas sobre veneno. Foi sobre fragilidade humana. Cada um aqui usou máscaras para esconder fraquezas. Augusta buscava parecer justa, mas vivia atormentada. Clara se vestia de frieza,
mas carregava ressentimento. Adrian tentava parecer estável, mas sua própria ansiedade o condenava aos olhos dos outros. Lydia escondia amor transformado em ódio. E até o reverendo, preocupado com doações, encobria suas ambições sob o véu da fé. O silêncio voltou a dominar a sala. O crepitar da lareira era o único som. Poirot suspirou. A moral da história é simples. Quando confundimos justiça com vingança, acabamos por ferir inocentes. A mão que ataca quase nunca atinge o alvo pretendido. Com isso, o detetive recolheu suas anotações, ajeitou o chapéu e declarou encerrado o caso. Na manhã seguinte, Greyhaven parecia outra. Clara preparava malas, decidida a deixar a mansão. Adrian permanecia trancado na biblioteca, mais prisioneiro do que herdeiro. O reverendo retornou à igreja com as doações, agora carregando a consciência pesada. O eco da tragédia ficaria para sempre naquele lugar. Poirot, à beira do penhasco, observou o mar quebrar nas pedras. O vento frio agitava seu casaco, mas ele não se mexia. Hastings, ao lado, quebrou o silêncio. É estranho, Poirot. Lydia acreditava lutar por justiça, mas acabou cometendo o mesmo erro que condenava. Poirot ajeitou o bigode e respondeu com voz grave. Exato, mon ami. A vingança é como o mar. Parece trazer consolo, mas só devolve ondas de destruição. Lady Augusta foi vítima de um plano que nunca deveria existir. E a pobre Lydia foi vítima de sua própria dor. Enquanto se afastavam da falésia, o farol ao longe acendeu-se, lançando feixes de luz sobre o mar revolto. Poirot o encarou por alguns instantes e murmurou. A luz sempre tenta guiar os que se perdem na escuridão. Mas nem todos têm coragem de segui-la. E assim, Greyhaven ficou para trás, guardando nas pedras da costa não apenas o corpo de Augusta, mas também os fantasmas de Margaret, Lydia e de todos os que deixaram a fragilidade humana decidir seus destinos.